Igreja na paz do Senhor. Amém! A palavra que eu venho trazer hoje está em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Versículo 35. Usa a tua filha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E lá no iníciozinho do capítulo 5 está dizendo: E chegaram ao outro lado do mar. No versículo 38, se não me engano, no versículo 38, os discípulos falaram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? O Senhor não se importa que morremos nessa tempestade? E se a gente parar para analisar essa palavra, tanto Jesus como os discípulos estavam passando pela mesma situação. Só que cada um viu e enfrentou aquela situação de maneira diferente. Os discípulos estavam apavorados. Jesus estava descansando. Aleluia. Porque lá Deus nunca nos prometeu que nós estaríamos livres de problemas. Jesus estava no barco, mas estava passando por uma tempestade. E quantas vezes a gente já ouviu alguém falar assim: Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que o Senhor deixou isso acontecer? E a verdade é que ninguém está livre das tribulações da vida. O próprio Jesus disse que teríamos tribulações. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, está dizendo: O mestre asseverou que teríamos problemas, mas também falou: Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, se a gente parar para analisar, Jesus também passou por provações, também passou por tentações. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 11, Jesus foi tentado no deserto. Mas mesmo assim, Jesus seguiu o propósito do qual lhe foi passado. Mesmo passando pela tentação, mesmo passando por tribulações, Jesus continuou seguindo o propósito dele, ele não deixou. E com isso ele venceu a morte, o inferno e venceu a sepultura também. Glória a Deus. Ele não venceu o mundo em benefício próprio. Ele fez isso por mim e por você. Verdade. Por isso temos motivos o suficiente para termos bom ânimo. Aleluia. Quando Jesus diz: Vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As pessoas me perguntam assim: Deus, como é que eu vou ficar feliz passando por essa situação? Como é que eu vou ter bom ânimo com tudo desabando? Só que a gente esquece que um dos maiores motivos para a gente ter bom ânimo é que Jesus morreu na cruz pela gente. Querendo ou não, esse é o maior motivo para termos bom ânimo. Aleluia. Jesus se entregou e não foi em benefício próprio, porque Jesus era filho de Deus. Ele não necessitaria, para o bem dele próprio, morrer na cruz. Mas ele fez isso para que a gente possa ter o acesso ao céu. Aleluia. Para que a gente possa ter o acesso à graça. A partir do momento que Jesus se entregou na cruz, a gente pode acessar a graça dele. Ele se entregou por nós. Jesus poderia muito bem decidir: não vou morrer na cruz por essas pessoas, pelos fariseus, porque ele também morreu pelos fariseus. Logo, aqueles que tanto julgavam Jesus, ele morreu na cruz por eles também. Verdade. Jesus podia pegar e dizer: não vou morrer por esse povo não é digno que eu morra na cruz por eles. Só que mesmo assim, Jesus morreu na cruz, se entregou, para que a gente podemos ter o direito à graça. Aleluia. Muitas pessoas dizem assim: muitas pessoas culpam Eva pelo pecado.
jardim. Eu não estava no jardim, mas eu fui castigada até hoje, que eu não estou no jardim. Só que a gente também não estava na cruz e a gente tem a graça até hoje. E um dos motivos, uma das partes mais importantes é que Jesus, ele estava seguro e quieto na arca do Senhor. Jesus estava descansando na polpa do barco em meio à tempestade. Nós sabemos que Jesus estava cansado porque ele foi dormir. O corpo físico pode ficar cansado e fraco, precisando assim descansar. Mas você consegue imaginar como é dormir no meio de uma violenta tempestade? Mas mesmo naquele caos, Jesus conseguia descansar. Como será dormir no meio de um barco à deriva? No meio de uma tempestade, as águas estavam praticamente cobrindo o barco, mas Jesus estava dormindo. Todos os discípulos apavorados, mas Jesus estava dormindo. E no Antigo Testamento, uma boa noite de sono era considerada uma bênção de Deus para aqueles que confiavam nele. Isso está escrito lá em Salmos, capítulo 4, versículo 38. Nós cristãos, sobre a nova aliança, devemos descansar no Senhor em paz, como Jesus descansou no barco. Quando eu falo descansar, não é deitar e dormir literalmente, mas é viver em uma nova condição de tranquilidade, além da compreensão humana. Aleluia! Para podermos descansar no Senhor, é necessário a gente colocar nossa confiança nele. Muitas pessoas depositam a confiança e a esperança na medicina, na economia, no trabalho, em pessoas. Mas nossa fé e esperança deve estar no Altíssimo. Os homens do barco, os discípulos, confundiam o descanso de Jesus com a indiferença. Porque eles perguntaram, Jesus, o Senhor não se importa que pereçamos? Então eles confundiram o descanso com a indiferença. Eles falaram assim, o Senhor não se importa que estejamos morrendo aqui, o Senhor dormindo? Meu Deus. Só que o que eles esqueceram foi que Jesus tem autoridade sobre a devastação. Jesus presenciou o Altíssimo no céu e a terra. Por isso, quando Jesus ordenou, a água reconheceu o poder de Deus. Glória a Deus. Ele sabia da ação do inimigo por trás e agiu de maneira apropriada. Lá em Marcos, capítulo 1, do versículo 23 ao 25, Jesus estava expulsando o demônio. Jesus fala assim, cala-te e sai dele. Já em Marcos, capítulo 4, versículo 39, Jesus diz, cala-te e aquieta-te. Aleluia! Jesus delegou autoridade à igreja. Ele nos delegou autoridade para expulsar demônios, para repreender tempestades no nome dele. Aleluia! E nisso, Jesus demonstrou autoridade ao curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos e realizar maravilhas. Depois da ressurreição, ele declarou, eu dou o meu poder para a minha igreja. Vão na autoridade do meu nome. Glória a Deus! Isso aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Embora vivemos nesse mundo, nós não somos dele. A nossa verdadeira cidadania é celestial. E uma coisa que eu prestei muita atenção, na verdade eu já tinha estudado essa palavra um tempo atrás, num devocional meu, e eu já tinha prestado atenção, que me chamou muita atenção, foi que lá no início, no versículo 35, está dizendo, passemos para o outro lado. Jesus disse isso aos discípulos. Só que no meio da tempestade, os discípulos se esqueceram que Jesus falou, passemos para o outro lado. Os discípulos se esqueceram que Jesus tinha dado uma ordem, que era passar para o outro lado. Nisso eles perguntaram a Jesus, o Senhor não se importa que a gente morra? Porque eles se esqueceram que Jesus tinha falado, passem para o outro lado. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, aprendemos uma terceira lição. Toda palavra proferida por Jesus é verdadeira e confiável e deve ser obedecida. Lá no versículo 35, como eu já disse, ele está dizendo, passemos para o outro lado. Aparentemente os discípulos não repararam nessa frase, porque eles entraram em pânico e eles se esqueceram que Jesus tinha dito, passem para o outro lado. A gente vai passar pelo outro lado, vai ter tempestade, vai ter dificuldade, vai ter gente se levantando, mas Deus ordenou que era para passar para o outro lado. E o mal do ser humano hoje em dia é a gente questionar a Deus. Deus, por quê? Deus, o Senhor está deixando isso acontecer comigo, o Senhor me esqueceu e questiona. Em vez de confiar, faz questionar. A gente tem que saber que a gente, em posição de criatura, não tem que questionar com o Criador. Só que hoje em dia, quando está passando pela tempestade, a primeira coisa
que Deus, ele é autoridade. A gente não devemos questionar. Aleluia! Isso é verdade. A gente tem que confiar. E hoje em dia, a primeira coisa que faz quando tá passando por uma tempestade é: não vou mais não pra igreja. Não vou não mais fazer o que Deus me chamou pra fazer, porque se Ele não me livrou, eu não vou fazer mais o que Ele me chamou pra fazer. É a primeira coisa que fazem. Só que será que a gente esquece que a gente não está em posição de questionar e reclamar? A gente está em posição de obedecer e obedecer calado. Obedecer calado, porque Deus, Ele manda no céu e na terra e embaixo da terra. E a gente questiona Deus. Quem a gente acha que é para questionar com Deus? Lá em Jó está escrito: onde estava você quando eu criei o céu e a terra? Onde estava você quando eu criei? Por que você quer me questionar? Eu sou o dono de tudo, eu faço como eu quero, no tempo que eu quero, e não é você que vai me questionar. A maioria das pessoas hoje em dia esquece a posição que a gente se encontra. A gente acha hoje em dia que a gente é maior que Deus para questionar algo a Deus. Não. A gente está embaixo, a gente tem que obedecer a Ele. E o que muita gente não entende é que Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. É verdade. Porque Deus me fez uma promessa, só que se passou 10 anos, a promessa não se cumpriu. Se Deus quiser passar 20, 30, 40, 50, a promessa só se cumpre quando Ele quiser. Aleluia! E isso muitas pessoas não entendem. Porque Deus me falou isso, eu quero que se cumpra amanhã. Não, Deus te falou isso, mas vai se cumprir quando Ele quiser. Aleluia! E não adianta questionar, porque os discípulos perguntaram: não, o Senhor não se importa que estejamos morrendo? E Jesus fala: por que estáis tão temerosos, homens de pequena fé? Será que vocês não têm fé suficiente? Será que vocês não creem que eu acalmo o mar, eu acalmo a tempestade? E fica questionando toda hora, fica batendo na mesma tecla, esquecendo que Deus faz na hora que Ele quer. Quando a tempestade surgiu, os homens esqueceram do que Jesus havia dito. E acontece muito hoje em dia. Deus fala: ei, vou te livrar de tal doença. Aí passa os anos, chega a doença. Aí a pessoa esquece que Deus falou com ele e vai questionar Deus. Deus, mas o Senhor, outra doença. Você se esqueceu que Deus já tinha lhe dito que ia te livrar? Então por que você está questionando no meio do processo? Tem que confiar, ser de olhos fechados, não tem que questionar. A gente não está em posição de questionar Deus. A gente tem que obedecer. Eles deviam ter confiado na palavra de Jesus, pois é eterna e não está sujeita a mudanças. Se eles tivessem se guardado no que Jesus disse, não teriam sentido medo. Eles mesmos teriam acalmado a tempestade no nome de Jesus. Toda vez que a gente dá lugar para um medo, para uma insegurança, a gente deixa de lado a autoridade que Deus nos delegou de repreender aquilo. Toda vez que a gente dá lugar ao medo, a gente esquece que Jesus falou: eu deixei o meu poder, curem no meu nome. A gente esquece isso e a gente inventa de questionar. A gente tem que lembrar que Deus disse: eu deixei o poder. É para vocês fazerem no meu nome. Mas Jesus repreendeu e acalmou a tempestade e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Nós passamos por tribulações na vida. O maligno nos desafiará de descobrir se verdadeiramente acreditamos no que pregamos. O maligno, ele vai pegar e dizer assim: vou testar ela para ver se ela realmente acredita no que ela prega. Será que ele realmente acredita no que ele prega em cima do altar? Porque é muito fácil a gente vir pregar aqui. A diferença é a gente acreditar no que a gente prega. Aleluia! É muito fácil. É verdade. Uma coisa é saber que a vontade de Deus é curar e que fomos curados pelas feridas dele na cruz. Outra bem diferente é continuar crendo nisso quando adoecemos e temos um diagnóstico ruim. Um exemplo: é muito fácil a gente dizer Deus cura, Deus ressuscita, Deus trabalha. Na última hora, no último minuto, Deus cura. É muito fácil a gente dizer isso para outras pessoas. Mas quando a gente recebe um diagnóstico ruim de um médico dizendo assim: ei, você não passa de 6 meses. Será que a gente vai continuar acreditando no que a gente falava para as outras pessoas? Olha aí. Porque a gente fala: Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Só que quando acontece com a gente, quando a gente passa pela saia justa, será que a gente continua crendo nisso? Porque Deus diz: é muito fácil chegar aqui e dizer: não tenha medo não, porque Deus vai curar. Deus vai te livrar do vale da sombra da morte. Só que será que se eu, quando estiver no vale da sombra da morte, eu vou acreditar no que eu mesmo disse?
Glória a Deus. É fácil dizer, eu creio no que está escrito na Bíblia quando as águas estão tranquilas. Era muito fácil os discípulos crerem no poder de Deus se eles tivessem passado pela tempestade tranquilos. Se a água não tivesse se levantado, se a tempestade não tivesse se formado. Só que a tempestade se levantou. E aí eles perguntaram, não se importa que nós morremos? Porque é muito fácil a gente acreditar, vir aqui, louvar, pregar, cantar, profetizar. Quando está tudo tranquilo. Quando está tudo bem na nossa vida. É muito fácil fazer isso. Eu, como levita, digo. É muito fácil eu vir aqui cantar quando está tudo bem. Difícil eu vir aqui cantar quando minha cara está de cabeça para baixo. Tem dia que eu chego aqui não querendo vir. E tem que cantar do mesmo jeito. Porque é muito fácil a gente cantar aqui que Deus sara, cura, liberta. Quando a minha casa está bem. Que Deus faz milagres, que Deus opera. É muito fácil eu cantar que louvo e adoro quando eu estou bem. Difícil eu cantar quando eu não estou. E isso não se aplica só a quem canta, é a quem prega também. Porque eu vou dar um exemplo. Quarta-feira passada. Foi um dia que minha mãe sabia. Eu estava... não sei o que aconteceu comigo. Só sei que eu não queria vir de jeito nenhum. E eu chorava, sem querer vir. Minha mãe sabe. Eu lavando a louça aqui chorando. Não quero ir. Não sei o que aconteceu. Se estava acontecendo alguma coisa. Não estava acontecendo nada. Eu não queria vir. E eu chorava sem querer vir. Eu falava, Jesus, eu não quero ir. Eu não quero. Mãe sabe. Eu falei, mãe, eu vou chegar lá. Eu vou dizer a pastora e acontecer que eu não vou cantar. Eu não vou cantar, eu vou ficar sentada, eu não quero nem vir. Foi porque minha mãe teve prova, eu disse a ela. Só que eu, como posição de levita, eu não tenho que questionar Deus e fazer as coisas da forma que eu quero. Eu cheguei aqui e eu cantei do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu canto todos os dias, eu cantei na quarta-feira mesmo, sem querer. Porque as coisas de Deus é assim, a gente não tem que fazer quando a gente quer fazer. É quando Ele manda fazer. Eu não podia chegar aqui, a minha vontade era chegar aqui e dizer, a pastora ia acontecer, aí não vou cantar não. Eu até falei com ele. Bote outro louvor no meu lugar, hoje eu vou ficar sentada. Hoje eu não queria nem ir. Só que quando eu cheguei aqui, eu peguei o microfone e eu cantei do mesmo jeito. Porque a gente não está na posição de perguntar ou questionar a Deus ou fazer as coisas na hora que a gente quer. Porque é muito fácil eu vir aqui e cantar. Continue, acredite, vá em frente. Continue fazendo as coisas, mesmo sem dizer, mesmo quando está doendo, continue. E quando chegar no dia que está doendo em mim, eu não cantar? Que exemplo eu estou dando? Que exemplo a gente está dando quando a gente fala alguma coisa e quando acontece com a gente não faz? Que é muito fácil eu subir aqui e falar tudo isso que eu estou falando aqui quando acontece com outra pessoa. Ruim foi quando aconteceu comigo. E mesmo assim tem que pregar e mesmo assim tem que cantar. Ou vocês acham que todo culto a gente está bem? Não está, não. A maioria dos cultos a gente chega aqui sem querer vir. E tem que cantar do mesmo jeito. Todo evangelismo, será que todo evangelismo, toda visita lá a gente está bem? Não está, não. Mas tem que ir do mesmo jeito. Porque precisa. Uma alma lá precisa que a gente vá. Entenda. Mas eu não vou não por evangelismo porque eu estou cansada. Eu não vou não. Não vou não porque está acontecendo isso comigo. E a pessoa que tem lá mais de 1000 motivos para questionar. E às vezes não questiona o mesmo tanto que a gente está questionando dentro de casa. Tem uma pessoa lá na rua que está precisando que a gente leve a comida, o alimento e a palavra. E a gente é egoísta quando se nega a fazer isso. Porque a gente tem tudo dentro de casa. Mas está faltando alguma coisa, mas Deus não deixa faltar. E por que quando a gente passa por uma saia justa, a gente não quer ir? A gente não quer ajudar. Porque é muito fácil eu dar um abraço em uma pessoa lá na rua quando minha vida está boa. Difícil eu dar um abraço lá quando minha vida não está. Verdade. E os discípulos passaram por isso. Eles passaram pela tempestade e eles questionaram Deus. E Deus falou, homens de pequena fé, como vocês não têm fé? Como é possível vocês não terem fé? Meus discípulos estão presentes comigo, estão na igreja. E como que vocês não têm fé? Porque os discípulos andaram do ladinho de Jesus. E mesmo assim eles ficaram com medo. A mesma coisa é a gente está aqui na igreja todo dia. Todo dia, todo evento que aparece a gente está. Só que quando alguém está precisando lá na rua, a gente decide não ir porque está cansado. Tem gente lá precisando mais do que eu e você, então a gente tem que parar de ser egoísta e começar a fazer o que Deus mandar fazer. Não é o que a gente quer fazer, é o que Deus
Deus mandar fazer. Aleluia! Eita Deus. Glória a Deus. No momento em que a tempestade se erguer, devemos descansar e passar para outra margem, passar para o outro lado. Porque a primeira coisa que o cristão faz quando está passando pela tempestade é essa aqui: meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou desistir, não vai ter como, eu não vou passar, dessa aqui eu não passo. Só que se Jesus disse que vai passar para o outro lado, é porque vai passar. Aleluia! Não importa como, mas vai passar. Eita Deus. E deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente cristão tem que perder a mania de reclamar, de murmurar. Porque, não sei se vocês lembram, mas o povo do Egito era para passar apenas 40 dias no deserto. Passou 40 anos por causa da reclamação. Grande Deus! E deixa eu dizer, quando você reclama demais, quanto mais você reclama, é mais que você fica no deserto, viu? Quanto mais reclama, quanto mais murmura, mais fica no Olha aí, deserto. Jesus! Deixa eu dizer uma coisa, Deus faz a gente passear no meio da tempestade, no meio do deserto. Olha, Deus! Deus faz a gente ver Ezequiel. Deus levou Ezequiel, não foi? Ao vale de ossos secos. Verdade. E fez Ezequiel passear antes de trazer a vida aos ossos secos. Aleluia! Está sendo bem claro. Passei em volta dos ossos para depois ele deu a vida aos ossos. Então a gente vai ter que passear um pouquinho na tempestade, ver como que está a situação, para depois ele fazer o milagre, para depois ele operar. Só que hoje em dia a gente é levado, assim que a gente é levado no deserto, não tem nem 2 dias que está no deserto, já está perguntando a Deus: Deus, mas quando é que isso vai acabar? Deus, mas como é possível? Não! Deus vai fazer passear no meio do deserto. E deixa eu dizer, quanto mais reclamar, mais vai ficar. Verdade. Quanto mais murmurar, mais vai andar no deserto. Verdade. Aleluia! Deus fez o povo do Egito, que saíram do Egito, dar voltas no deserto, voltas. Andar em ciclo por 40 anos, por murmurarem, e era para ficar apenas 40 dias. Só que o mal não é nem de quem está lá fora, é de quem está dentro da igreja, é reclamar, é questionar. Porque Moisés tinha tirado eles da terra do Egito, da terra de escravidão, e mesmo assim eles reclamaram porque faltou. Deus, porque não tem água, porque não tem carne, porque não tem pão. Só que eles se esqueceram que lá eles tinham, mas eram escravizados. Se eles não tivessem reclamado, ia passar apenas 40 dias, e depois dos 40 dias já ia estar na terra prometida. Só que, deixa eu dizer, a maioria que saíram do Egito não pisaram na terra prometida não, viu? Verdade. Por quê? Por conta da reclamação. Era para todos que saíram de lá pisar na terra prometida. Só que não pisaram por conta da reclamação. Passaram 40 anos. E eles caminhando em ciclos. Meu Deus! E aí a gente pensa assim: não, eu estou no deserto. Aí é uma mania de achar, até uma heresia que eu vi esses dias, que eu sou o ponto fraco de Deus. Aí eu vou orar aqui, vou fazer uma oração e Deus vai te... Meu amor, você pode subir monte, descer monte, fazer oração, entrar em jejum, sair de jejum. Você pode fazer o que quiser, você pode passar um mês em cima do monte. Se é para ficar no deserto, vai ficar no deserto o tempo que precisar. Porque é uma mania da gente achar que a gente orando, a gente jejuando, subindo o monte, Deus vai tirar da situação. Não. Você pode fazer o que for, você vai continuar no deserto até Deus decidir tirar. E a gente pode passar a vida toda, a gente continua sem poder questionar. É verdade. Porque é uma mania de questionar. Hoje em dia, dentro da igreja, o que a gente mais vê é crente reclamando e questionando. É o que mais tem. Meu Deus! Eu digo isso porque eu nasci na igreja. E desde que eu nasci, eu vejo o crente reclamando. É impressionante. E só que Jó, a gente lembra de Jó. Jó perdeu tudo. Mas em algum momento a gente viu Jó questionar ou querer brigar com Deus. A gente não viu. E Jó perdeu tudo. E às vezes a gente tá com uma gripe, um resfriadinho. A gente já quer questionar com Deus. A gente não está em posição de questionar nada. E uma das coisas que eu aprendi nessa palavra é que quando Deus fala, Ele cumpre. Pode acontecer o que for, quando Deus fala, Ele cumpre. Aleluia! Porque lá no iniciozinho, Deus diz: passem para o outro lado. Passou a tempestade, a gente viu, a tempestade aconteceu. Os discípulos se ficaram com medo, Jesus estava dormindo, Jesus repreendeu a tempestade. E depois, lá no início do capítulo 5 está dizendo: e chegaram ao outro lado. Porque se Jesus tinha dito que iam chegar ao outro lado, eles iam chegar ao outro lado. Aleluia!
E se a gente for, ó, e chegaram ao outro lado, e aí já tem, no capítulo 5 já começa, um endemoniado curado. Porque depois da tempestade, Deus vai nos usar. Depois da tempestade, a gente vai usar. Deus vai nos usar. Porque a gente está pensando, Deus, mas por que eu estou passando por tudo aquilo? Você está passando por tudo isso para ficar preparado para o que Deus vai lhe usar depois. Os discípulos não estavam com fé o suficiente para crer que o endemoniado poderia ser curado. Porque Jesus disse, como não tendes fé? E aí no 41 está dizendo, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, para os discípulos poderem ter fé o suficiente para acreditar na cura de um endemoniado, eles precisaram passar pela tempestade. Mas é uma coisa que hoje em dia eu não entendo. Não quer passar pela tempestade, mas quer curar, mas quer libertar, mas quer pregar, mas quer cantar. Não. Primeiro você passa, depois Deus te usa. Não existe isso de você achar que apenas por você estar na igreja você vai ser usado. Não. Você pode passar a sua vida toda dentro da igreja. Se você não permitir que Deus faça obra em sua vida, você não vai morrer sem ser usado. Porque é uma mania dos cristãos hoje em dia. Tudo reclama, tudo questiona Deus. A primeira coisa que acontece, já dobra o joelho e fala, Deus, eu não estou aguentando não, que o Senhor deixou passar isso não. Deus, eu não estou aguentando não, que o Senhor na minha vida disse que é na minha vida, disse que me ama, se morreu na cruz por mim, mas está permitindo eu passar por isso? E se Deus não quisesse curar? Olha aí. E se Deus não quisesse fazer um milagre? E se Deus não quiser curar? E se Deus não quiser te curar, te tirar dessa situação? Deus não é obrigado a lhe curar. Deus não é obrigado a resolver a sua situação. Não. Se Deus falar, não irei, não quero, Ele não faz. E você não está na posição de questionar. Eita Deus, aleluia! Ah, Deus, mas o Senhor é Deus. O Senhor vai me ajudar. O Senhor é meu Pai, né? Deus tem que me curar. Tem que me curar, tem que curar meu parente, tem que me ajudar na causa na justiça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. E se Deus quiser que o problema continue com você, você vai fazer o quê? E se Deus não quiser resolver o seu problema, se Deus não quiser lhe curar seus parentes, e se Deus decidir lhe levar ou levar para os seus parentes, você vai estar no direito de questionar? Não. Não vai estar no direito de questionar. Porque mesmo depois de tudo, Ele continua sendo Deus. Deus não vai perder nada. Deus não vai perder nada. Quem perde é a gente. É a gente. Deus já está no reino dos céus. Ele já tem os anjos adorando a Ele a todo tempo, toda hora. Quem perde é a gente, se a gente inventar de questionar. Quem perde é a gente, se a gente inventar de querer colocar Deus como se fosse o nosso empregado. Ah, Deus, mas eu estou passando por isso, o Senhor tem que me ajudar. Se Deus não quiser te ajudar, você vai fazer o quê? Ah, mas eu, meu filho, não sei o que, meu pai está doente disso, o Senhor tem que curar. E se Deus não quiser curar, você vai fazer o quê? Você vai subir no céu para brigar com Deus? Você vai questionar Deus? Você vai bater para cima de Jesus? Não vai, porque você não está na posição. Ele já está lá em cima, ele faz o que ele quiser. A gente barganhando com Deus, a gente só vai se perder. E olha, hoje em dia eu canto como advogado fiel, ele é nosso advogado. Jesus é nosso advogado. Só que no grande dia ele vai ser juiz. Ele não vai ser mais nosso advogado, não, ele vai ser o juiz. Então a gente não vai ter quem nos defender no grande dia, ele defende aqui. Mas lá ele vai ser juiz. E se você não tiver vivido uma vida de santidade com Cristo, ele vai mandar você para o inferno e ele vai continuar sendo Deus. Aleluia! Mas é uma mania que tem de achar que Deus é empregado. Ah, mas Deus, eu estou passando por uma tempestade tão ruim, uma coisa tão difícil. Gente, o que a gente passa hoje não é nenhum terço do que os discípulos passaram naquela época. E eles continuaram temente a Deus. Verdade. Um exemplo foi Pedro. Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo porque não se achava digno de morrer como Jesus. Só que hoje em dia a gente se acha digno de estar junto com Ele. A gente não é digno nem de estar junto com Jesus. A gente não é digno nem de receber um toquinho dessa herança
Só que a gente acha que a gente é digno. A gente acha que a gente pode. Não, a gente não é digno de nada. A gente não merecia nada. Porque quantas vezes a gente já trocou Deus? Já colocou outras coisas acima de Deus? Quantas vezes isso já aconteceu? É porque Deus é misericordioso. Ele é misericordioso. Porque se não fosse a misericórdia dele, a gente estávamos todos condenados ao inferno. É verdade. Jesus morreu na cruz para nos dar o direito de ter a salvação. Porque se ele não morresse, estávamos todos condenados ao inferno. Eita, Jesus, é verdade. E Aleluia. mesmo assim, a gente acha que a gente é digno de alguma coisa. Não é. Jesus já fez muito. Aleluia. Só em morrer na cruz pela gente, ele já fez o máximo. Glória a Deus. Só em morrer na cruz pela gente, a gente tinha que todo dia ser grato. Porque a gente nunca vai conseguir retribuir o que Jesus fez por nós. Verdade. Nem se a gente dá todas as coisas a Jesus. Nem se a gente dá todos os nossos bens. Nem se a gente dá todos. Não, a gente não vai conseguir retribuir nunca a graça que Ele nos concedeu. Verdade. Nunca a gente vai conseguir retribuir. E a gente ainda acha que a gente é digno de alguma coisa. Não é digno de nada, não. Jesus, ele opera, ele faz porque ele é misericordioso. Agora é no tempo dele. Aleluia. Tem que esperar o tempo dele. Lázaro morreu, ele não foi no mesmo dia, não, curar Lázaro, ressuscitar Lázaro, não. Ele foi depois. Depois ele chegou. Depois que Lázaro já tinha sido enterrado, foi quando Jesus chegou para fazer o milagre. Glória a Deus. Então a gente não está na posição de questionar quando Deus vai fazer algo, não. É a gente esperar o tempo dele. Porque se Jesus curou Lázaro, depois de um tempo, só depois que Lázaro estava morto, foi que Jesus chegou lá. Foi no tempo dele, não foi porque se fosse no tempo de Marta e Maria. Antes de Lázaro morrer, Jesus tinha chegado, porque disseram a Jesus que Lázaro estava doente. E depois de um tempo, Lázaro morreu, teve enterro, teve cortejo. Lázaro foi enterrado e depois Jesus chegou lá. Porque se fosse na vontade do humano, de Marta e de Maria, antes de morrer, Jesus já tinha curado. Só que foi no tempo de Deus, foi na vontade dele. Verdade. Então, depois que Lázaro morreu, foi que Jesus foi chegar no lugar. Agora, deixa eu dizer aqui. Imagine o impacto que foi ver um morto saindo, ressuscitando, vivo. Meu Deus. Seria um impacto ver ele sendo curado de uma doença? Seria. Mas foi muito mais ver ele saindo de dentro da cova, de dentro do sepulcro. Foi muito mais. Imagine a cidade, as pessoas que estavam no enterro de Lázaro, viram Lázaro ser sepultado. Imagina depois ficar sabendo que Jesus ressuscitou Lázaro. Meu Deus. Glória a Deus. Só que a gente não quer esperar. O milagre na vida de Lázaro foi grande. Mas ele precisou morrer. Lázaro não teve que morrer para passar pelo milagre. Marta e Maria, o milagre foi também na vida delas. Se Lázaro fosse curado, ia ser um milagre grande. Mas quando Lázaro foi ressuscitado, sinta o impacto dessa ressuscitada. Uma pessoa que estava morta, reviver, voltar à vida. E se fosse no tempo de Marta e de Maria, será que tinha tido o mesmo impacto que teve quando ele ressuscitou? Não teria, porque ele foi curado de uma doença. E logo viram as pessoas dizendo, não, mas ele estava doente, mas ele podia melhorar. Ah, não, mas assim, Deus curou, Jesus curou, mas ele estava doente, ainda não estava morto. Mas Jesus curou quando estava morto, para calar a boca de todos. Porque ele faz é no tempo que ele quer, e não é no tempo que a gente acha que tem que fazer. Aleluia. A gente não está na posição de questionar, a gente está na posição de obedecer. Então está na hora, não é de quem está lá fora do mundo, não, é de quem está dentro da igreja. Tomar vergonha na cara e começar a se colocar na posição de criatura. Glória a Deus. Ah, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, tem muita coisa. Não, você é criatura, você tem que continuar obedecendo independente das coisas. Quem decide é Deus. Aleluia. E você, como criatura,
aceitar e passar no fácil. É melhor você aceitar e passar tranquilo do que você não aceitar e você tem que passar até fechado, viu? Verdade. É bem melhor. E uma mania é os crentes falarem: Deus, me dá livramento, me tire daqui. Só que será que a vontade de Deus é nos tirar, nos dar livramento, ou fazer que lá dentro da situação Ele opere milagres através da nossa vida? Aleluia. Imagina uma pessoa no hospital. A pessoa pede livramento. Mas se a missão dela naquele hospital for ela curar as pessoas que estão lá dentro, Aleluia. então ela vai continuar no hospital para poder fazer aquilo que Jesus designou a ela. Glória a Deus. Que Deus quer que ela faça. Porque se Deus ordenou você curar uma pessoa doente dentro do hospital, vai ser preciso que você vá para o hospital Eita. para curar quem está lá dentro. Só que hoje em dia a gente quer curar, quer pregar, quer cantar, quer profetizar e não quer ir na situação. E se for pra gente profetizar para o morador de rua, a gente quer profetizar, não quer? Mas se Deus mandar a gente ir lá na rua profetizar para o morador de rua, será que a gente vai querer profetizar lá? Ou será que vai querer profetizar só dentro da igreja? Se Aleluia. Deus quiser que a gente entoie louvores, a gente tem que entoar só dentro da igreja. Se Deus quiser que a gente entoie lá dentro da favela, É verdade. você vai ficar cantando só dentro da igreja? Você tem que ir lá. Porque Deus, Ele é todo-poderoso. Glória a Deus. Então, se Deus simplesmente quiser calar a nossa voz, Ele vai calar. Se Deus quiser deixar a gente mudo, Ele vai deixar. Se Deus quiser deixar a gente por um tempo sem andar, vai deixar também. E a gente tem que obedecer. Independente de qualquer coisa, é obediência. Glória a Deus. E saber que, independente de tudo, Deus ainda está no controle. Jesus estava dormindo na polpa do barco, mas Ele estava no controle. Só que a gente esquece que Jesus pode não nos responder agora. Jesus pode estar em silêncio, mas Ele continua no controle. Aleluia. Mesmo na tempestade, Ele continua no controle. Ah, Deus, mas não foi justo isso que aconteceu comigo. Não foi justo o Pai passar pelo que eu passei. E foi justo? Vamos será se foi justo Jesus morrer na cruz por um bando de pecador? Porque se fosse para olhar pelos olhos carnais, não foi nem um pouco justo Jesus estar lá na cruz por um bando de pecador que hoje em dia esquece que Ele está no controle. Verdade. Jesus morreu na cruz lá e a gente esquece do tamanho do amor dele. Aleluia. Não foi justo não Jesus ter morrido na cruz por mim e por você. A gente morreria? A gente morreria na cruz? Vamos colocar a gente morreria por essa humanidade, por esse mundo de hoje. A gente morreria crucificado na cruz? Ninguém morreria por ninguém não. Essa é a maior mentira que dizer, morreria. Não morreria. Ninguém morria por ninguém. A humanidade ela é ignorante ao ponto de não morrer. Eles não fazem nada por ninguém. Nada por ninguém. Que dirá morrer? Mas Jesus foi misericordioso ao ponto de morrer na cruz pela gente. Meu Pai. Aleluia. E isso é o tamanho do amor dele. O amor imensurável de Deus. E mesmo assim a gente continua esquecendo e deixando Jesus de lado. Jesus morreu na cruz pela gente e hoje em dia a gente não é capaz de passar um dia jejuando. Jesus morreu na cruz pela gente e hoje em dia a gente não é capaz de abraçar um morador de rua. Ah, porque eu não quero. Ah, eu não sei se está doente, se não está. Não sei se tomou banho hoje, não sei se tomou. E essa é a mania. Só que se Jesus morreu lá, o nosso dever é fazer as coisas aqui da forma que Ele mandar. Glória a Deus. Porque, gente, imaginem, o amor foi tanto e hoje em dia a gente não é capaz nem de dar um abraço para uma pessoa que está precisando, nem de se compadecer. Ah, porque se fulano está passando pelo problema, o problema é dele. Não! A gente tem que abraçar, a gente como igreja tem que abraçar. Aleluia. Só que a gente tem a mania de medo de problema. Ah, porque o meu problema é maior do que de fulano, então ele fica ali. Eu estou passando por tal situação, fulano está passando por uma situação
Meu Deus. A gente tem que ajudar, a gente é igreja, a gente é corpo de Cristo. E a gente está tão ignorante, tão ruim. A igreja nesses últimos tempos está tão ruim que a gente não é capaz de ajudar uma pessoa que está do nosso lado. A pessoa está do nosso lado, passando por todas as dificuldades da vida. A gente não é capaz de ajudar. Em vez de ajudar, a gente faz é julgar. É julgar porque fulano está precisando de ajuda agora, mas quando fulano estava fazendo isso, não dá outra pessoa. Então eu não vou ajudar ela. Eita, gente. Se fosse assim, Jesus também não nos ajudariam. Jesus não ajudaria a gente se fosse assim. Porque quando a gente não era convertido, a gente também não queria saber não da ajuda de Jesus. A gente não queria saber não se ele se importava com a gente ou não. Mas hoje em dia, a gente quer o amor de Deus. Só que se a gente fosse fazer, se Jesus fosse fazer como a gente faz, Jesus não nos ajudaria. Eles deixariam a gente passar pelo que passa e não estaria nem aí. Porque é isso que os cristãos fazem hoje em dia. A pessoa do lado está passando pela situação, pela devastação, muitas acabam para a pessoa e a gente não ajuda. Porque a gente tem um problema maior. Meu Deus. Será que isso é o que Deus quer? Será que o que Deus quer é que a gente fique somente com o nosso problema e o irmão passando por um problema bem maior e a gente não ajude? A gente precisa se compadecer da situação das pessoas. Aleluia. A gente precisa entender. Só que hoje em dia é uma mania muito feia que a gente tem de é só ajudar quem a gente quer. Só ajuda quem a gente quer. Ah, fulano é meu amigo, tá passando por isso, eu vou ajudar ele. Mas fulano, eu não gosto dela. Tá passando por isso. Eu sei como resolver, eu sei como eu posso ajudar ela. Mas como eu não gosto dela, eu não vou ajudar. Olha aí. E é o que acontece hoje em dia. Só que a gente esquece que a gente tem que ajudar qualquer pessoa. É verdade. Deus não faz acepção de pessoas. E por que a gente faz? Glória. Meu Deus. Deus não decide quem vai salvar, quem vai curar. Ele não faz acepção de pessoas. E por que a gente, que é criatura, quer fazer acepção? Raabe era uma prostituta. E Deus não fez acepção dela. Ela foi a única que a casa ficou de pé. E ela está na linhagem de Jesus, viu? Raabe está na linhagem de Jesus. E ela era prostituta. Hoje em dia não. Hoje em dia, se fulano é tal coisa, a gente não ajuda porque fulano é tal coisa. E a gente quer fazer acepção. Ah, não, porque fulano fez isso na vida. Eu não vou ajudar porque ele fez muita coisa ruim. Merece. Merece passar pelo que está passando. Que passe sozinho, que morra. É o que muitos falam hoje. Só que Jesus não falou isso quando foi para morrer lá na cruz, não. Glória a Deus. Jesus não falou isso quando foi para morrer na cruz por mim e por você. Então por que a gente quer falar sem nem ter feito nada? A gente não morreu em uma cruz. E a gente ainda assim quer fazer acepção. Jesus, ele não nos abandona quando a gente está passando por uma situação ruim. Ele pode estar em silêncio e ele pode não cumprir, mas ele continua do nosso lado. Glória a Deus. Se Jesus continua do nosso lado, por que a gente não continua do lado de uma pessoa que está precisando? Dá um abraço. A gente esquece da existência da pessoa. A gente lembra enquanto a pessoa está dentro da igreja. Quando sai, parece que esquece. Será? Se toda vez que a gente saísse da igreja, desviasse, Jesus esquecesse da gente, será como que a gente estaria? Verdade. Porque a gente esquece de fulano quando sai da igreja. Porque, saiu, não é mais merecido eu ajudar. Será que se Jesus fizesse isso com a gente estaria como agora, hein? Provavelmente já estaria no inferno. Provavelmente, se Jesus deixasse a gente toda vez que a gente decidisse desviar do propósito que Ele fez pra gente, estaria todo mundo no inferno. Eita, Deus, é verdade. Porque a gente quer passar. Deus fala assim, não, você vai até aqui. Daqui pra frente, eu vou, eu cuido. Só que a gente chega num lugar e aí a gente não vê Deus agindo. A gente fala, Deus, vou ter que colocar a mão. O Senhor não está agindo, eu não estou vendo o Senhor fazer nada. Só que Deus disse que era para a gente ir até ali, só até ali, dali parasse. Que a partir daquele momento Ele tomaria a frente. Só que a gente chega num lugar e a gente fala, Deus, não estou vendo o Senhor tomar a frente. Meu Deus. A situação cada vez vai se apertando e eu não estou vendo o Senhor agir. E a gente faz o quê? Bota a mão. Passa.
procura uma coisa. Se Jesus falou, não, filha, você vai só até aqui desse trabalho. Eu vou lhe tirar esse trabalho, vou lhe tirar isso aqui, viu? A partir daqui você vai somente confiar em mim. Só que muitas das pessoas hoje em dia, por não ver com os olhos carnais o que Jesus está fazendo, colocam a mão, aí já vai atrás de outra coisa, aí já quer passar na frente. E deixa eu dizer, quando mais passa na frente, mais vai demorar para você chegar no propósito, viu? Porque se Deus mandou você chegar até aqui, é até aqui, não tem que questionar. Se Deus falou, vai ficar aqui, vai ficar aqui. E não é para achatar, não é para procurar atalho, não é para colocar a mão, porque se Deus disse que era aqui e acabou. Aleluia. E aí você procura um atalho, coloca a mão, aí vai indo, vai indo, vai indo, e Deus deixando. Aí você, Deus, eu não estou vendo o Senhor não aqui não. Aí ele fala assim, você me perguntou se era para você por esse caminho? Eu não disse que era para você só até aqui. Por que você foi mais? Agora você vai esperar mais ainda o propósito. Meu Deus. Vai esperar mais ainda o propósito. Porque se Deus disse, é só até aqui, é só até aí, e a gente tem que calar. Só que a mania hoje em dia é colocar a mão. Deus fala, filha, se cale. Tá passando por uma coisa, fique calada. A gente passa por cima, fala. Aí Deus fala, você falou? Falou, foi? Agora vai demorar mais ainda para chegar no propósito. E a gente também tem uma mania de não apresentar a Deus as coisas que a gente quer fazer no começo e questionar Ele porque está dando errado no meio. A gente, um exemplo, vou abrir um negócio. A gente não pergunta, a gente não apresenta a Deus. No início a gente só vai, a gente não quer saber se Deus está no negócio ou não. A gente vai e Deus fica calado. Aí quando está no meio dando errado, tudo cai no nosso pedaço, tudo dando errado. Aí a gente vai questionar a Deus. Ô Deus, por quê? Ô Jesus. Aí Deus fala assim, você me perguntou quando você começou. Quando você entrou nisso, você me perguntou se era da minha vontade que você começasse. Aleluia. E aí agora no meio você quer que eu entre. Não me convidou para entrar na situação no início. Aí porque já dando errado, agora você quer me convidar. Meu Deus. Você não subiu o monte para me apresentar no início. Mas no meio, porque está dando tudo errado, você quer subir monte para me apresentar? Não, vai passar. Vai ver as coisas erradas para aprender que Deus tem que dar no início. Porque não pede a direção de Deus no começo. E aí porque está dando errado no meio, a gente quer questionar. Não, vai ficar no começo, viu? Vai ficar no meio, passando por tudo, até Deus decidir que é a hora de você sair. Glória a Deus. Então você vai passar pela dificuldade para você aprender que Deus se coloca na frente e que Ele faz tudo da forma boa, perfeita e agradável. Aleluia. E é isso que Deus me trouxe até aqui. E é isso que eu agradeço ao meu oportunidade. Amém. Amém.